Salve, salve amigas, salve amigos ligados aqui no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer ao aumento de inscritos que nós tivemos nos últimos dias. Já passamos de 7.300 inscritos no canal, mas tem muita gente ainda que pode colaborar com o clube de membros a partir de R$ 2,99, precinho assim camarada. A partir do Zeltweg, R$ 2,99 para vocês ajudarem, não custa nada. Se fossem 7.300 por R$ 2,99, olha que beleza que seria. Esse canal aí estaria de pé com muito mais tranquilidade. Então a gente conta com a força de vocês, com o apoio de vocês para continuar crescendo e sendo reconhecido pelo algoritmo do YouTube. Cada vez mais importante a participação de vocês. Já temos 2 vídeos fora aquela transmissão das 24 horas de Daytona com quase ou mais de 10 mil visualizações. Então vamos embora, vamos para mais. E é por isso que a gente está aqui. Inclusive, quinta-feira é aquele dia tradicional, é o dia da recordação. É o dia do tributo, é o dia da homenagem, é o dia de a gente celebrar o legado do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no exterior. Tudo que é movido a paixão, a gente traz a cada TBT de quinta-feira. E por falar em paixão e emoção, vocês me perdoem se eu me emocionar nesse vídeo dessa quinta-feira. Porque a personagem em questão que eu vou falar, e todo mundo já sabe a quem me refiro, ela é uma personagem que marcou a minha infância e contribuiu muito para a minha paixão pelo automobilismo. Pelo cara que foi, pelo talento que ele era. Ok, excessos, quem nunca os cometeu? Ele cometeu vários dentro das pistas. E acho que é por isso que ele era tão idolatrado. Também, a exemplo de tantos outros, foi um quase herói. Não foi campeão mundial de Fórmula 1, mas eu nunca vi um piloto ser tão celebrado quanto ele. E ele é uma das personagens deste livro aqui, do Quase Heróis, evidentemente. E não podia faltar. E essa bandeira aqui, ó, com a folha da Maple, né, é Gilles Villeneuve. Logicamente que não podia... O canal A Mil por Hora com o Rodrigo Matar não podia deixar de prestar tributo na véspera dos 40 anos da perda monumental de Gilles Villeneuve a um dos caras que mais significou a paixão pelo automobilismo e o destemor que ele demonstrou durante toda a sua carreira. E uma carreira iniciada por entre as árvores, em provas de trenó motorizado. Para quem não sabe, o Villeneuve inventou uma trapezonga chamada ski roule. E com ela, com o ski roule lá em Quebec, onde ele nasceu, ele disputava provas de trenó motorizado. Acho que é daí que vem a habilidade dele do molhado, né? E principalmente aquela coisa destemida que ele mostrou ao longo da carreira. Que no automobilismo começa na Fórmula 4, ele foi aluno da escola de Jim Russell, sediado em Mont-Tremblant, que era um circuito localizado em Quebec. Não sei se ainda existe, e se existir, confirmem na área de chat do canal, por favor. E aí ele foi dando os passos rumo às categorias maiores. Fez a Fórmula Atlantique, fez Fórmula 2, fez uma prova em pole em 1976 com o modelo March 762. E nesse ano de 76, em que o Villeneuve já tinha 26 anos de idade, ele acaba dando o grande passo da carreira, que é uma prova de Trois-Rivières, também em Quebec, no Canadá, no estado natal do Villeneuve. Uma corrida que vários pilotos da Fórmula 1 disputaram, entre eles o James Hunt. E o James Hunt foi alocado na equipe do Gilles Villeneuve. E o James Hunt não conseguiu entender, e acho que até depois de todo o tempo que o Hunt viveu até morrer em 93, aos 45 anos, eu acho que o James Hunt não conseguiu entender como aquele canadense deu um pau nele, no Vittorio Brambilla, no Alan Jones, no Patrick também, em todo mundo convidado que disputou aquela prova. E eram 34 carros e o Villeneuve deu um cacete em todos eles. 15 segundos de vantagem numa corrida de 60 voltas, numa categoria de carros muito parecidos, que era a Fórmula Atlantique. E claro que o James Hunt se impressionou com a aula que ele levou do Villeneuve, de tal forma que ele saiu correndo para o John Hogan, que era o diretor de marketing da Philip Morris para assuntos de motorsport, para segredar o John Hogan que havia um talento à solta no mercado. E esse talento era o Gilles Villeneuve. Só que uma outra personagem também conhecia o Gilles Villeneuve, chamada Chris Amon.
E o Chris Amon indica o Villeneuve para a equipe Wolf de Canaan, quando o neozelandês, um dos pilotos mais sem sorte da história da Fórmula 1, resolve parar de correr e quem entra no lugar do Chris Amon é o Villeneuve, com o protótipo Wolf da Lara, na Canaan Rediviva em 1977. E quando o Villeneuve estreia, com um acordo pré-assinado de 5 provas, além do GP da Inglaterra de Silverstone, onde ele estrondou absurdamente na única prova dele de Fórmula 1 com outro carro que não a Ferrari, e a gente vai explicar por quê, o Ted Mayer joga um acordo de 5 provas fora para contratar o Patrick Tambay para a temporada de 78. E nessa, logicamente que o Chris Amon, já tendo buzinado no ouvido do comendador Enzo Ferrari, que tinha uma joia rara no mercado, o que é que faz o Enzo Ferrari? Conversa primeiro com o Villeneuve e depois fala para o Daniele Audetto, resolve o seu problema aí com o Niki Lauda. Não foi difícil resolver o problema com o Niki Lauda. O Lauda estava insatisfeito na Ferrari desde a história do acidente no Nürburgring, porque ele soube depois que o Audetto, no hospital, quis contratar o Emerson Fittipaldi para o lugar do austríaco. O Audetto, à revelia do Lauda, contratou o Carlos Reutemann, de quem não se sabe por qual razão o Lauda não gostava. E os dois conviveram em 77 sob o mesmo teto, e o Lauda tratando o Carlos com um desprezo monumental. O Lauda não era definitivamente dos maiores fãs do Carlos Reutemann. No meio do campeonato, o Lauda já, 77 isso, o Lauda já mostrando repetidos sinais de insatisfação, ele que tinha um salário muito alto, a Ferrari não dando sinais de que poderia renovar o contrato, que faz o Daniele Audetto demite a revelia do Lauda o Hermano Koog, que era o mecânico de confiança do Nick. E aí o Nick, possesso, fecha com a Brabham. E depois que conquista o bicampeonato no GP do Zé Aleste em Watkins Glen, ele sai da Ferrari. E o Villeneuve, que fizeram um teste em Fiorano, não impressionou nesse teste, pelo contrário, acho que o Villeneuve sentiu o peso de andar na Ferrari 312 T2, ficou muito nervoso, cometeu um monte de erros, mas o comendador Enzo Ferrari enxergava no Villeneuve uma versão rediviva do Tazio Nuvolari e chamava o Villeneuve de Piccolo Canadese. Moral da história, o Villeneuve é contratado, estreia pela Ferrari com o número 21 em Mosport e depois, na segunda corrida por Maranello, capota, bate com o Ronnie Peterson, capota e no acidente morrem 2 pessoas. E aí a primeira temporada do Villeneuve é errática, cheia de problemas, a própria imprensa italiana questiona a validade da contratação dele, mas ele responde com uma vitória categórica em Montreal, numa das corridas mais geladas da história. O Villeneuve vai ganhar a primeira corrida dele logo em casa, na última etapa do campeonato de 78. Antes disso, ele já tinha feito pontos em Zolder, tinha andado muito bem em Zellweg, em Monza, antes de levar uma punição por 1 minuto por queima de largada, ele e Mario Andretti. Então a aposta começou a se pagar. E em 79, na melhor temporada da carreira, o Villeneuve ganhou 3 corridas, chegou a liderar o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e na última etapa em Watkins Glen, ele mostrou do que ele era capaz. Senhoras e senhores, ele conseguia ser de 9 a 11 segundos por volta mais rápido que qualquer outro piloto no piso molhado. O George Scheckter dizia, enquanto eu queria me manter vivo, o Villeneuve queria ser mais rápido do que eu até nos treinos. Sem contar 1º de julho de 79. A batalha dele contra René Arnoux em Dijon-Prenois, que é um dos acontecimentos mais sublimes da história da Fórmula 1. Como não celebrar o que Gilles Villeneuve fez naquele dia com René Arnoux? Como esquecer aquela batalha? E não era nem pela vitória. O mais desavisado pode pensar, não, aquilo ali era a luta pela vitória. Qual nada? Era a luta pelo 2º lugar. E aquele momento é mais celebrado e ficou na história e na memória de todo mundo do que a primeira vitória do Renault Turbo, que foi na mesma prova com o Jean-Pierre Jabouille. Para vocês verem o tamanho, o gigantismo de Gilles-Joseph Henri Villeneuve. Vice-campeão mundial de 79, campeão George Scheckter, Ferrari campeão mundial de construtores e veio o tombo. 8 pontos somados só pelos 2 pilotos em 80. 6 pelo Villeneuve e 2 pelo Scheckter. O melhor resultado é um 5º lugar. 3 vezes, 1 com o Scheckter em Long Beach e 2 no Villeneuve. 1 em Mônaco, um dos mais improváveis 5º lugares do Villeneuve, porque ele passa uns 4
de uma forma inacreditável em Monte Carlo, que deixou o Gil Ferreira e o Galvão Bueno de queixo caído na transmissão da Bandeirantes em 80. E faz um quinto em Montreal depois de largar da penúltima fila. O Villeneuve fazia coisas inacreditáveis. E a 312 T5 era uma bicheira. Foi o pior carro que eu vi correr a Ferrari na história da Fórmula 1 até hoje. Desde que eu me conheço por gente, a 312 T5 não ofereceu nenhum atenuante a ninguém. E o Scheckter se aposentou com menos de 30 anos de idade e o Villeneuve assumiu o desafio de começar o programa Turbo ao lado do Didier Pironi. E por incrível que pareça, o Villeneuve consegue ganhar corridas com o carro Turbo. Ganha em 81 em Mônaco numa vitória improvável, depois que o Piquet bate, depois que o Alan Jones tem problemas. E ganha em Jarama numa atuação monumental. Que corrida monumental do Villeneuve naquele dia. E claro, todo mundo se lembra dos erros, das cagadas. Silverstone. Inacreditável o que ele faz na chicane, leva o De César, leva o Alan Jones. Essa talvez tenha sido uma das únicas batidas que o André de César sofreu que não teve culpa. Largada do GP da Holanda, que ele sai alucinado, tentando ganhar posição, roda na curva do Tarzan, joga fora a corrida na primeira volta. Mas esse era o Villeneuve. E aí vem Montreal, outra vez Montreal. O que faz o Villeneuve na chuva do Canadá em 81, que é um troço memorável. Um carro sem sustentação aerodinâmica na dianteira. O cara guiando com spoiler na frente dele, tapando a visão. E ainda termina em terceiro. O cara era genial. Gente, genial. Eu sei que haverá críticos. Muitas pessoas vão criticar o Villeneuve na caixa de comentários. Vão dizer que ele era estabanado, que ele era irresponsável. Mas o automobilismo é feito de heróis, é feito de personagens que, com garra, com coração e com emoção, nos fazem gostar desse esporte mais do que a gente deveria e merecia gostar. Porque às vezes a gente não recebe nem contrapartidas, às vezes a gente recebe xingamentos, às vezes a gente recebe muitas críticas. Enfim, faz parte, claro, do jogo. A gente é vidraça, está sendo exposto. Sempre tem alguém para tacar uma pedra na gente. E o Villeneuve era vidraça. O Villeneuve era dessas vidraças que as pessoas tacavam pedra com gosto. Mas ninguém pode negar que esse cara era demais. Ele, Ronnie Peterson, nossa, fazem parte de uma geração de pilotos que encantou o mundo. E o Villeneuve encantou o mundo. O Villeneuve imortalizou um número que hoje, infelizmente, não é usado como merecia, que é o 27, até porque a Fórmula 1 não comporta, não tem mais como, e tem a questão da numeração aleatória, e não tem mais também a numeração fixa. O Villeneuve encampou o 27 como símbolo de bravura. E eu tive a oportunidade de ver o Villeneuve 2 vezes ao vivo, e claro, de 82 no GP do Brasil é a minha memória mais vívida, porque ele, Rosberg e Nelson Piquet lutando pela liderança naquela prova em 21 de março de 82 é um troço antológico. Para um moleque, para um catatal de 10 anos de idade, aquilo foi a glória. Eu vi o meu maior ídolo brasileiro e o meu maior ídolo das pistas se digladiando junto a um dos grandes pilotos da minha geração. Que o Keck Rosberg era outro piloto que guiava uma enormidade, creiam. Eram 3 gênios ali, brigando pela liderança do GP do Brasil. E o Villeneuve roda na curva norte, bate, induzido ao erro pelo Piquet. E depois tem a controvérsia de San Marino, 25 de abril de 82, em que ele trava uma briga final com o Pironi. Tem uma história muito controversa acerca daquela vitória, que a Ferrari não teria imposto uma hierarquia, mas o Villeneuve achou que era ele quem tinha que ganhar. O Pironi passou por cima do Villeneuve, não literalmente, mas passou por cima de qualquer ordem ou qualquer coisa que o valha, ou do que o Villeneuve pensava que fosse ser, e ganhou aquela prova. E aí instaurou-se um clima ruim na Ferrari. Os dois que se tratavam respeitosamente passaram a ser inimigos, não fidagais, porque não tem inimigo fidalgo, mas um querendo chupar a carótida do outro. Especialmente o Villeneuve, querendo passar por cima do Pironi. Também, mas não literalmente. E quando vem Zolder, 8 de maio de 82, véspera da corrida que seria no dia 9, no treino classificatório o Pironi está 1/10 à frente do Villeneuve. E claro, aquilo era demais para o ego do canadense.
A velha máxima do automobilismo, de que o seu maior rival é o seu companheiro de equipe, nunca foi tão verdadeira quanto naquele dia. E aí Forghieri da placa de boxe, o Villeneuve tenta vir para marcar tempo e está na curva Terlamen, quinta marcha, 260 por hora. E de repente é aquela cena que todo mundo conhece. Não preciso nem falar nada. As imagens que todo mundo já viu, elas dizem por si só. Primeiro, a fragilidade do carro da Ferrari, que era um carro excelente, tanto que a equipe é campeã mundial de construtores. Era um carro muito bem desenhado pelo Harvey Postlewaite, era chamado de Red Fittipaldi, a Fittipaldi vermelha, porque incorporava as soluções da F8, do último carro que o Harvey desenhou para a equipe brasileira, na Fórmula 1. Mas era um carro frágil. O Nelson Piquet dizia que a Ferrari era a maior cadeira elétrica da Fórmula 1 e não sem razão. Eu nunca vi um acidente em que um piloto fosse ejetado do carro, como o Villeneuve foi, de uma forma tão grotesca, tão brutal quanto foi naquele dia. E só de lembrar do quanto eu e meu pai nos emocionamos naquela tarde, quando a gente soube da morte do Villeneuve, que chegou ao Brasil pela rádio, no Jornal do Brasil, dá um aperto no peito, porque eu tinha só 10 anos de idade, e aí eu podia muito bem ter largado, deixado de acompanhar a Fórmula 1, e eu nunca fiz isso. Nem quando Senna morreu e nem quando Villeneuve morreu, que foram dois grandes referenciais do esporte. E uma morte destas poderia ter me feito desencantar do sonho de ser jornalista, de ser apaixonado por corrida, mas cá estou. Nesse 5 de maio de 22, 40 anos depois daquele guri de cabelo escorrido na testa, de óculos, chorando pra caramba, com meu pai na cozinha da nossa casa. A morte de um dos grandes pilotos da história. Um dos quase heróis que está aqui nesse livro. Um dos meus ídolos de infância. Foi muito doído para mim. Foi muito doído. E lembrar daquilo me deixa profundamente tocado. Então eu queria compartilhar esse sentimento com vocês. Dessa homenagem àquele que eu reputo como um dos meus maiores referenciais do automobilismo. E que se foi com 30 anos de idade só, que tinha tanto carinho dos fãs, dos tifosi, que o Reginaldo Leme, a quem inclusive gostaria muito que tivesse participado da última live na terça-feira conosco, nem que fosse com um depoimento para falar do Villeneuve, porque era importante, porque o Reginaldo acompanhou grande parte da carreira dele. E o Reginaldo viveu aquela agonia da morte do Villeneuve. Porque foi para o hospital de Louvain, primeiro ponto, né, onde o Reginaldo foi pegar informações. Sérgio Guios faz imagens da Johanna, que era a esposa do Gilles, mãe do Jacques e da Melanie, Jacques Villeneuve, posterior campeão mundial de Fórmula 1, campeão da Indy 500 de 95. E o sangue frio do Reginaldo de ter de fazer um registro com duas versões. Primeiro dizendo que o Gilles lutava pela vida. E outra dizendo que ele estava morto. E aí caía a ficha quando chega ao jantar no Luna di Venezia, que era um dos restaurantes italianos prediletos da turma dos jornalistas lá na região de Zolder, onde era o GP da Bélgica na época. E um dos atendentes chega para o Reginaldo e fala: Villanova é morto. É uma porrada. E os italianos chamavam o Villeneuve assim, Villanova, porque o cara é imortal. O Villeneuve, o Villanova, sempre vai ficar na memória da gente. Sempre será celebrado, sempre será gostado, sempre será querido, amado e idolatrado. O Nuvolari da sua geração. E maluco, irresponsável, insano, mas guerreiro,
pilotaço, aço. E nunca diga para um tifosi o contrário do que esse vídeo acaba de falar. Nunca diga. Nunca diga que você pode ganhar a inimizade de um tifoso para sempre. Porque o tifoso, o torcedor da Ferrari, é Deus no céu, Villeneuve também, e a Ferrari mais ainda, a Ferrari no Olimpo, a Ferrari no Panteão. É Ferrari acima de qualquer coisa e abaixo dela Deus e Villeneuve. Não tenham dúvida disso. Nem Schumacher, nem Lauda, nem Fangio, nem ninguém. É Deus e Villeneuve. Eu sei disso. O culto ao Villeneuve, ele está aí. Ainda falamos de Villeneuve como se fala de Senna. E por que esquecer de Villeneuve? Mesmo não tendo sido campeão mundial, talvez tenha sido o mais genuíno dos quase-heróis que estão nesse livro. E é por isso que o Mil por Hora presta esse tributo a Gilles Joseph Henri Villeneuve, que ficou na memória, na história e que há 40 anos partiu. Saudades, Vila Nova! Grazie per tutti. Obrigado, Villeneuve, por tudo. E eu espero que vocês, fãs da velocidade, tenham gostado. E espero também que vocês de Belo Horizonte e adjacências compareçam à Bienal do BH Shopping dia 17 de maio, porque vai haver lançamento presencial e autógrafos de quase-heróis. Então prestigiem, estaremos lá, eu e o Flávio Gomes, porque pelo visto vai ter uma parada bem legal sobre automobilismo e a Gulliver está aí colocando a gente num patamar bacana dentro desse evento que é muito importante. É um motivo de muita honra, de muita alegria para mim, dividir espaço com o Flavinho, que é um monstro que eu admiro tanto, e também compartilhar essa alegria toda com vocês, essa saudade enorme que eu sinto do meu ídolo de infância, Gilles Villeneuve, do cara que eu vi a Ferrari dele em rodinha de transporte, na concessionária Autofácil, já extinta, no bairro do Caju, perto do cemitério, aqui no Rio de Janeiro, quando teve o GP do Brasil, não sei se 81 ou 82, mas acho que foi 81. Também se foi 82, não tem a menor importância. Mas, enfim, fica o registro. Muita emoção poder falar de Gilles Villeneuve e segurar as lágrimas para mim foi muito difícil. É isso, gente. O TBT volta na próxima quinta-feira com Hoje Não, Hoje Sim, dia 12 de maio, 20 anos de Áustria 2002. É, gente, como o tempo passa. Tchau, tchau. Grazie, Vila Nova.